Nossa, pessoal, que bomba! Que notícia bombástica que nós temos, informações, né? Simplesmente da exibição teste que a Marvel soltou nos últimos dias, né? Que ela apresentou nos últimos dias de forma fechada e exclusiva para alguns insiders e jornalistas ali nos Estados Unidos, né? Do filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E galera, a repercussão não foi boa, então nós temos o sinal vermelho de alerta ligado para Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E que hora, hein, cara? Que hora! Eu tô aqui extremamente hypado com o filme, vendo várias coisas saindo e simplesmente do nada vem essas notícias. E simplesmente, galera, junto com as informações das impressões de quem assistiu essa exibição teste, nós temos a descrição da cena pós-créditos. E nós vamos falar de tudo isso aqui nesse vídeo. Fica tranquilo que se você não quiser spoilers, a parte do pós-créditos, que seria um grande spoiler, vai ficar lá pro final do vídeo. Então aguenta aí, acompanha o começo do vídeo se você não quiser spoiler. Se você não ligar para isso, acompanha até o final. Mas antes, solta a vinheta, vai! Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu te agradeço de coração por estar fazendo parte da nossa família. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, cara, vai aqui embaixo rapidinho, se inscreve para dar aquela força pra gente, apoiar o nosso trabalho. E não se esquece aí, você que está assistindo o vídeo, de deixar o seu like para ajudar o YouTube a recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. Valeu, eu te agradeço de coração. Muito obrigado. Bom, galera, simplesmente nós tivemos a informação vinda de um insider que já apareceu muito aqui e aparentemente ele está tendo muitas informações, não só da parte da Marvel, mas da DC também. O Jeff Snyder simplesmente chegou e falou que teve uma pessoa ali, um conhecido dele, um informante dele, que participou da exibição de teste do filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que a Marvel fez nesses dias. E cara, só aí dando uma pausa na informação, né? Eu já achei um pouquinho estranho essa notícia de que a Marvel fazendo exibição teste do Quarteto Fantástico, cara. Será que tem alguma coisa errada com o filme? Porque o filme tá quase para sair, então por que fizeram uma exibição teste simplesmente do nada assim? Cara, eu não entendi nem um pouco, mas vamos lá. Segundo a informação ali do Jeff Snyder, né, segundo o informante dele, o filme do Quarteto Fantástico simplesmente é um filme problemático, como disse o próprio informante, e que os personagens estão sem profundidade. E para piorar, galera, para fechar com chave de ouro, ele disse que o CGI parece um jogo de PS3. Cara, simplesmente o ponto que a Marvel não pode errar de jeito nenhum. CGI, cara, não tem mais espaço para a Marvel errar em CGI em grandes produções. Se você tem ali uma produção mais ou menos, já é chato, cara, o CGI ser ruim, mas até meio que compreensível, vai. Mas em um Quarteto Fantástico, Vingadores Doomsday, não pode, cara, é zero, zero espaço para CGI ruim. Não pode. Simplesmente eu fico um pouquinho curioso por que desse CGI tá ruim. Se ele for para a versão final do filme, porque a gente está falando de uma exibição teste, então existe a probabilidade de que a versão final do filme vai ter um CGI bom. Mas aí, olhando pelo lado um pouquinho mais ruim da coisa, digamos que o CGI estivesse ruim, eu não entendo o porquê, cara. O Quarteto Fantástico exige muito mais efeitos de CGI, como por exemplo, vamos usar aí o Thunderbolts que acabou de sair. Ele tem vários efeitos ali de CGI com certeza, mas cara, foi tudo muito bem feito. Eu não consegui identificar nada tosco ali em Thunderbolts. E é óbvio que em Quarteto Fantástico tem muito mais, é bem mais pesado nesse quesito, então tem mais espaço, né, para erros, digamos assim. Mas, cara, não tem como. Se a Marvel precisasse adiar esse filme, que adiasse, mas não tem como soltar Quarteto Fantástico Primeiros Passos com um mau CGI, galera. Eu simplesmente espero que isso seja, se for verídico, né? Eu espero que seja uma coisa somente ali da exibição teste, porque era só uma exibição teste, e que para a versão final a gente não tenha esses problemas, cara. Mas voltando para outro ponto bem importante que esse informante do Jeff Snyder comentou, né, sobre a profundidade dos personagens, né? Os personagens estão secos, eles não têm carisma. Cara, isso daí é uma questão que já vinha sido debatida quando ali falaram que o personagem do Johnny Storm, do Joseph Quinn,
não teria ali aquelas características que a gente é acostumado, né, a conhecer do Johnny Storm dos quadrinhos, ou até mesmo daquele Johnny Storm do Chris Evans, né, que foi do primeiro filme do Quarteto Fantástico que veio nos cinemas nesse século. E desde que essa notícia saiu, muitas pessoas criticaram bastante. Ah, porque ele não vai ser mulherengo, é uma característica do Johnny Storm, então ele vai ser diferente, etc, blá blá blá. Cara, simplesmente eu não entendo por que fazer uma mudança assim, porque você não precisa botar o personagem ofendendo alguém, alguma pessoa, algum gênero, alguma coisa. Não precisa botar um personagem que ultrapassa o limite de cada coisa. É só você saber, né, fazer a coisa direito e com o pé no chão, claro. Mas se decidiram mudar totalmente o personagem, é óbvio que o povo que é mais fiel, né, o público que tem mais afinidade com o personagem, que conhece as histórias dos quadrinhos, principalmente já assistiu, né, aos filmes antigos, vai com certeza estranhar e pode até mesmo reclamar, e com direito, né, com razão. Mas me preocupa muito porque, pelo que o informante falou, cara, dá a entender que são todos os 4 personagens, pelo menos, né? Personagens sem profundidade, que não tem carisma. Cara, simplesmente isso não pode acontecer no filme, porque eu acho até meio estranho. Não tive essa impressão no trailer que a gente assistiu. Vocês tiveram essa impressão? Deixem aí nos comentários. Mas, cara, eu não tive a impressão de que os personagens estavam mal feitos, não teriam ali emoções, né? Não conseguiriam passar carisma para o público na trama. Cara, simplesmente no trailer eu achei que tava tudo ok. Mas essa notícia me surpreendeu bastante, nessa informação, melhor dizendo. E vale lembrar, galera, que a importância desse filme do Quarteto Fantástico ser um filme bom e principalmente dos personagens terem ali um carisma, né, que o público consiga comprar ali os personagens, aceitá-los, porque simplesmente o Quarteto Fantástico, cara, eles serão ali os protagonistas de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, a gente já sabe disso. Então vamos ter ali um foco nesse grupo específico de personagens muito forte. De repente, até mais do que nos próprios Vingadores atuais que nós temos, né? Então, cara, não tem espaço para esse filme ser ruim, porque ele é a apresentação desses personagens, é o primeiro contato com eles, e simplesmente ele vem para estabelecer não só a primeira produção mais conexa ali com Vingadores Doomsday, mas também estabelecer ali a afirmação desses personagens, desse grupo, o Quarteto Fantástico, como os principais ali da trama. E como eu falei, eles serão ali protagonistas fundamentais em Doomsday e em Guerras Secretas. Então já pensou, cara, se de repente o Reed Richards do Pedro Pascal simplesmente não tem carisma, é um personagem seco, sem sal, a gente não compra ele, vamos ter que aturar ele ali em Vingadores, Doomsday, Guerras Secretas, e ele é o protagonista para resolver várias coisas e tal. Cara, simplesmente não tem como. Então essa informação é muito preocupante e eu espero que isso seja simplesmente apenas a visão de uma pessoa, né? De um cara que viu ali, de repente muito seletivo, de repente que não nem conhece tanto assim, de repente quadrinhos, mas está dando ali a sua opinião de forma assim bem geral. Eu espero que seja essa a questão, galera, porque vale lembrar que isso é a opinião de uma pessoa. E também vale lembrar que já houveram outras produções boas da Marvel que o público aceitou e que esses críticos, ou sei lá, essas pessoas que assistem exibições, testes ou prévias, acabam reclamando e tendo críticas que na hora que nós vamos no cinema ver, elas não se concretizam, né? Não se confirmam ali. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre a cena pós-créditos que foi comentado, né, nessa informação, que veio desse informante que assistiu a essa exibição teste de Quarteto Fantástico. Então, se você não quiser spoilers, você pode já sair do vídeo aqui nesse momento. Então vamos lá, galera. Simplesmente ele descreveu, nós não temos imagens porque não é permitido, mesmo que a Marvel tenha convidado, né, a pessoa ali para assistir a exibição, não é permitido entrar com celular, tirar fotos, nada, absolutamente nada. Agora, o que não dá é para controlar o cara que viu, que tem ali na sua memória armazenado as cenas, sair de lá e vazar, ou escrever, ou falar, né, do que aconteceu e do que ele viu. Então, segundo esse informante, a descrição, né, deles, dessa cena pós-créditos, é simplesmente de que nós vamos ter a Sue Storm ali com o Franklin Richards. Estaria ali cuidando dele, botando o Franklin Richards para dormir, estaria lendo para ele. E no momento em que ela se ausentasse, né, que ela saísse dali do quarto onde eles estão,
No momento em que ela voltasse, simplesmente o Doutor Destino do Robert Downey Jr. estaria ali, do lado do Franklin Richards, inesperadamente, simplesmente surgindo ali do nada, e ele estaria aparentemente usando uma roupa, um traje bem cômico, como foi descrito pelo informante. Cômico no sentido de que ele está bem fiel ao que é aos quadrinhos, então a gente já pode ter ali mais ou menos a noção de como será o visual do Doutor Destino. Realmente vai ser algo bem mais ali puxando para o visual original dele nos quadrinhos que a gente já conhece, né? Vale lembrar também que ele disse que não vemos o rosto do Robert Downey Jr., a gente vê apenas ele segurando a máscara do Doutor Destino e a capa, a roupa dele em questão, por isso dá para reconhecer o personagem, e a cena simplesmente acaba ali. Isso leva a muitos debates, galera, porque simplesmente se isso acontece mesmo, se essa realmente é a cena pós-créditos, a gente já pode então induzir que vai se concretizar o arco onde o Doutor Destino acaba sequestrando, entre aspas, a família do Reed Richards, e basicamente isso vai começar aparentemente apenas com o Franklin Richards. A gente pode imaginar então que ele vai ali naquele momento sequestrá-lo e que de alguma maneira ele deve vir ali para a Terra 616. Isso leva a duas questões. Simplesmente aquela cena pós-crédito de Thunderbolt, que por sinal a gente só vai ter a conclusão dela em Vingadores Doomsday, naquele foguete do Quarteto Fantástico pode ser tanto a própria equipe indo atrás do Doutor Destino, ou simplesmente, como eu até mencionei no meu review de Thunderbolt, pode ser o próprio Doutor Destino ali naquela nave, cara. Quando forem chegar no local onde aquela nave vai cair, e vai sair de lá simplesmente o Robert Downey Jr. do Doutor Destino. Existe essa possibilidade agora, já que ele estava ali no edifício Baxter, né? Teve acesso tranquilamente lá, então ele pode ter acesso à espaçonave também, galera. Isso me leva também a ter uma outra dúvida, que muitas pessoas estão tendo essa dúvida gigantesca, de que se o Doutor Destino, o Victor Von Doom, vai vir realmente da Terra do Quarteto Fantástico, do mesmo universo que eles, ou se ele já estava, já vem de outro universo e ele foi para lá por algum motivo, e esse motivo seria agora revelado, que era para sequestrar o Franklin Richards, que ele precisa usar para alguma coisa. Muito provavelmente ele vai ser a fonte, né, ele, o Franklin Richards, vai ser a fonte do Doutor Destino para ter os seus poderes de Deus ali em Guerras Secretas e para ter ali a criação do mundo bélico. Aparentemente todo o cenário ali do mundo bélico e toda a trama que a gente conhece dessa história vai partir do Franklin Richards de alguma maneira. Bom, galera, muitas informações, muita coisa aí para se especular, para pensar. A questão é a seguinte, de qualquer forma, você continua hypado para Quarteto Fantástico mesmo depois dessas informações? Eu confesso para vocês que mesmo com todas essas coisas negativas que falaram, eu ainda continuo com o meu hype, mas agora eu estou bem mais curioso do que hypado. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas informações, o que vocês acharam da cena pós-créditos, e vamos simplesmente só torcer para que as partes negativas dessas informações não sejam concretizadas, né? Vamos esperar, galera. Tomara que a gente tenha aí mais algum trailer para pelo menos botar um pouco de mais hype e a gente ter mais confirmações dessas coisas. No mais, eu simplesmente curti a ideia de que vamos ter alguma coisa de Doutor Destino, cara, em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Eu realmente espero que isso se confirme, porque eu não queria que ele aparecesse apenas em Doomsday, dando as caras ali, sem mais nem menos do nada, muito de repente. Bom, galera, no mais eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Valeu? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Falou!